Hey guys! Hoje nós vamos falar sobre o morango do amor. Se você, nas últimas semanas, estava vivendo em uma caverna ou embaixo de uma pedra e não conhece ainda o morango do amor é um morango envolto por brigadeiro branco, com açúcar cristalizado por fora. Enfim, você já deve conhecer. Esse doce ele foi inventado em 2020 na Bahia, em Salvador, e ele também é conhecido como morango baiano, que é parecido com a bala baiana, para quem conhece. Mas eu não quero falar sobre o morango do amor. Pera, eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Eu quero falar sobre o morango do amor em inglês. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Eu quis aproveitar o finalzinho aqui dessa trend do morango do amor para comentar com vocês sobre uma questão que a gente sempre fala aqui no canal, que é como a gente traduz alguma palavra ou algum termo para o inglês, do português para o inglês ou do inglês para o português. Nesse caso, esse doce, ele é um doce brasileiro. Ele foi criado aqui e ele não existe em nenhum outro lugar do mundo. Mas o nome morango do amor, ele surgiu pela semelhança com a maçã do amor, por causa do açúcar cristalizado por fora, né? Também tem o gato da bagunça. O doce morango do amor não existe em outros países, mas a maçã do amor, ela existe, que é candy apple, nos Estados Unidos. Se a gente for traduzir literalmente o morango do amor, fica strawberry of love. Mas não é assim que eles falam. O morango do amor ele se popularizou muito em outros países. Mas então, como as pessoas dos outros países estão falando esse doce? Eu fiz uma pesquisa e eu percebi que nos outros países, nas outras mídias sociais, as pessoas normalmente usam candy strawberry e também candied strawberry, que daí no caso candied seria literalmente morango cristalizado, né, com açúcar ali literalmente. Mas quando eu pesquisei também sobre candied strawberry, apareceram algumas receitas de somente o morango embebido, como é que eu digo? Mergulhado, não. Embutido. Ai, português é muito difícil. Apareceram algumas receitas de apenas o morango com o açúcar cristalizado em volta. Só isso. Muito mais parecido com a maçã do amor, sem o recheio do brigadeiro branco em volta. E outro também que eu percebi que algumas pessoas usaram foi glass strawberry, que é como se fosse morango de vidro, por causa do açúcar cristalizado em volta, dá aparência de vidro, né? Today I'm going to be making a giant glass strawberry that's completely edible and looks absolutely stunning, I hope. Mas, na imensa maioria, eles colocavam ou candy strawberry, ou candied strawberry, ou glass strawberry, sempre junto com o termo morango do amor, em português, para dar o contexto. Também temos aqui o exemplo de um react dessa moça, que eu acho que ela é americana, e ela acabou se confundindo um pouco no português, e ela colocou morongo do amor, porque o português para eles é muito diferente, né? Muito estranho, e esses erros, né, acabam acontecendo, tudo bem. Mas o maior objetivo desse vídeo é realmente trazer para vocês a importância da gente não traduzir as palavras literalmente, mas a gente sempre pensar dentro de um contexto. Então, se a gente pensar simplesmente, qual a tradução de morango do amor? Não tem, né? Ou a gente tem que adaptar, ou a gente tem que contar uma história por trás para dar o contexto para a pessoa. E um bom exemplo de uma palavra em inglês para um doce, que quando a gente trouxe para o Brasil, quando a gente trouxe para o português, a gente não traduziu, a gente usa o termo original, é a palavra cheesecake. Se a gente for em uma padaria hoje em dia, ou um café, alguma coisa, a gente pede cheesecake.
A gente nunca vai pedir literalmente um bolo de queijo, que é literalmente cheese, queijo, cake, bolo, um bolo de queijo. Claro que não. A gente vai utilizar dentro desse contexto, a gente utiliza a palavra em inglês, cheesecake. Pão de queijo. Pão de queijo. Outro exemplo desse tipo de situação é o pão de queijo. O pão de queijo ele também é um prato típico do Brasil, só que ele é muito popular em outros países. Mas nada se compara ao Brasil. Saudades. Pau de queijo. Pau! Laê! Nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns lugares eles até traduziram como cheese bread, mas normalmente vem entre parênteses ou vem ali em algum lugar escrito pão de queijo, mostrando que é um produto que ele já é por si só o pão de queijo. Ele não é algo adaptado, ele não é uma tradução, não, ele é pão de queijo. Mas se você ainda tem alguma dúvida sobre como traduzir algumas palavras do português para o inglês ou do inglês para o português, deixe sua dúvida aqui nos comentários que futuramente eu vou fazer um vídeo respondendo as principais perguntas. Deixe o like, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que não para de falar sobre morango do amor, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. Thank you very much and see you next week. Bye bye!